Fala galera, aqui é Guilherme Rezende, promotor de justiça no estado do Paraná e professor de processo penal e legislação institucional aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Nós continuamos com o nosso projeto 50 Dicas para o Ministério Público e, antes de mais nada, gostaria de convidar vocês para nos seguirem aqui no nosso canal do SJ no YouTube e ativar os sininhos para novas notificações. A dica de hoje é sobre como tratar o Ministério Público no processo penal. Seria o MP uma parte imparcial, se é que isso é possível? Vamos lá. Eu deixo também os meus contatos nas redes sociais, está aí na tela para vocês. Meu @prof.guilhermerezende e também o QR Code para vocês me seguirem lá no Instagram. Galera, a dica de hoje então é sobre o MP como parte imparcial. Quando nós pensamos no processo penal, nós pensamos em uma relação jurídico-processual ou, como preferem alguns doutrinadores, uma situação jurídico-processual, porque aqui, diferentemente do processo civil, nós temos um esquema que não há uma pretensão necessariamente resistida, não há uma importação acrítica daqueles tradicionais institutos do processo civil, porque o processo penal demanda necessariamente o devido processo legal, porque o processo penal demanda necessariamente esta etapa de maturação para que o juiz possa sentenciar o acusado. Então, nós falamos em situação jurídico-processual. E aqui, a divisão das partes, a organização das partes, ela é triangulada, como nós temos também no processo civil. Nós temos o juiz como uma parte equidistante entre Ministério Público e acusado e réu, que vem devidamente assistido por advogado. Quando nós estudamos no processo penal as partes no processo, nós tradicionalmente começamos pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo acusado, eventualmente pode ter também o assistente do Ministério Público e, como partes que fogem a esta tradicional pirâmide, ou angulação da relação processual, nós temos também os peritos, os serventuários, que vão fazer o processo andar até chegar ao final para um julgamento de mérito. Então, temos MP, juiz e acusado. No processo civil, a gente já de imediato imagina uma pretensão resistida. Nós temos o modelo em que o Ministério Público está, o autor está de um lado, o réu está do outro, e eles estão digladiando em busca de um resultado que vai atender ou ao acusado ou ao autor ou ao réu. No processo penal, a situação é um pouco diferente, porque esta pretensão do Ministério Público nem sempre será uma pretensão de condenação do acusado. O Ministério Público, quando oferece a sua peça incoativa, a denúncia, ele vai, na parte final, requerer seja recebida e processada até final julgamento e eventual condenação. Porque ao final daquele processo, o promotor de justiça pode não se convencer a respeito de autoria e materialidade e, eventualmente, até pedir a absolvição do acusado, conforme nos autoriza o artigo 385 do Código de Processo Penal. O artigo 127 da nossa Constituição vai dizer que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe o quê? A defesa da ordem jurídica. Então, o Ministério Público, ele é responsável por ser o custos juris, o que significa que a ele incumbe tanto e na mesma medida a condenação do culpado quanto a absolvição do inocente. Com isso, nós podemos afirmar que o Ministério Público no processo penal, ele é uma parte em sentido formal, porque ele vai ocupar o polo ativo da relação jurídico-processual, mas ele nem sempre vai deduzir uma pretensão que é típica de quem ocupa este polo. No processo civil, o autor sempre vai ser autor e sempre vai pedir algo que é típico do autor, que era a procedência do pedido que eu formulei na petição inicial. O promotor não. Ele pode, ao final do processo, dizer o seguinte: olha, embora eu seja aqui no polo ativo,
eu seja parte em sentido formal, eu não sou parte em sentido material, porque a minha intenção aqui, neste processo específico, é pedir a absolvição do acusado. E vejam, repito para vocês, ao Ministério Público incumbe tanto e na mesma medida a condenação do culpado quanto a absolvição do inocente. O 257 do Código de Processo Penal vai dizer o seguinte: ao MP cabe promover privativamente a ação penal pública na forma deste código e fiscalizar a execução da lei, aqui em conformidade com aquilo que diz o artigo 127 da nossa Constituição Federal. O Ministério Público, ele tem o dever de ser este fiscal da ordem jurídica, de ser o fiscal da lei. Por isso, nós podemos afirmar que o promotor, ele é parte em sentido formal, mas nem sempre o será parte em sentido material. O artigo 258 do Código de Processo Penal vai dizer que os órgãos do MP não funcionarão em processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições de suspeição e impedimento dos juízes. Então, nós temos um regime do Ministério Público muito próximo daquele regime da magistratura no tocante à imparcialidade, o que não existe, por exemplo, em relação ao advogado. O advogado, ele sempre vai defender os interesses de quem ele está patrocinando. Inclusive, a falta ou deficiência de defesa pode gerar a nulidade relativa ou absoluta do processo, conforme súmula 523 do STF. O mesmo não se diz em relação ao Ministério Público, pois a ele nós aplicamos esse regime jurídico da magistratura, artigos 255 e 254 do Código de Processo Penal. O primeiro deles fala sobre o impedimento e o segundo deles fala sobre as causas de suspeição. Então, muito importante, anotem com vocês, ao MP aplicam-se essas regras de impedimento e suspeição que são típicas da magistratura, para garantir o quê? A sua imparcialidade, porque além de ser parte apenas em sentido formal, ela é uma parte imparcial, coisa que não se vê em relação à defesa. E eu trago também à colação parte do voto do ministro Alexandre de Moraes nessa ADI 4768 do DF. É uma ADI que discutia se aquela regra prevista nas leis do Ministério Público, que o Ministério Público se senta sempre ao lado do juiz, na sala de audiência, ao lado direito do juiz, se essa era uma regra constitucional ou inconstitucional, se isso feriria o direito à igualdade, o direito à isonomia lá prevista na nossa Constituição Federal. E aí eu deixo essa pergunta, essa reflexão para vocês. Será que tem algum problema o promotor se sentar ao lado do juiz, considerando as peculiaridades do promotor de justiça no processo penal? Coisa que nós não temos em relação à defesa? Não estou aqui querendo que vocês se inclinem para um ou para outro aspecto, mas o que foi decidido nessa ADI é que a regra não é inconstitucional, mas se ela pode ser mudada para gerar uma ideia de maior isenção do sistema de justiça. Mas eu trago trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes que vão ilustrar bem essa questão da imparcialidade do Ministério Público no processo penal. Olha o que ele diz. Se nos tribunais não há nenhuma dúvida de que o membro do MP atua como fiscal da lei, por quê? Porque em fase recursal, o Ministério Público ele não é parte, ele é custos juris. O MP dá parecer sobre o que aconteceu em primeira instância. Se eu interpuser recurso, pessoal, esse recurso vai para o tribunal e o tribunal, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público em segunda instância, os procuradores de justiça que funcionarão naquela condição como custos júris. E aí, voltando, na primeira instância, seja promotor, seja procurador da República, mesmo quando ele atua como parte, ou seja, podendo ser parcial, ele é uma parte o quê? Neutra. E aí continua o ministro Alexandre de Moraes. É parcial no sentido da acusação, mas ele é neutro no sentido da ausência de paixão. Como assim? O advogado, continua ele, pode pedir a condenação do seu cliente se ao fim
de toda a instrução probatória, ficar convencido de que seu cliente realmente é culpado? A resposta é não, porque isso seria uma causa de nulidade. Já no processo penal, o Ministério Público pode sim pedir a absolvição do acusado, e isso não enseja nenhum problema sistêmico. Beleza, galera? Então trabalhamos aqui em Ministério Público como uma parte imparcial, como uma parte neutra no processo penal. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.